Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre a nossa edição é a repórter Samantha Flor, de Brasília. TST intensifica a campanha nacional de conscientização para alertar sobre as novas formas de exploração que ferem a dignidade humana. No giro pelos regionais, as informações do Tribunal Regional da Terceira Região, em Minas Gerais, com a repórter Cibele Penholati. Toques, piadas e provocações garantem indenização por danos morais à trabalhadora autista de Ipatinga. E no programa de hoje tem reportagem especial. Vamos falar de autismo e mercado de trabalho. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. Trabalho escravo não é coisa do passado. O crime ainda existe, muda de forma e continua ferindo os direitos humanos fundamentais. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a reportagem de Samantha Flor destaca por que o tema ainda exige a atenção da sociedade. Vamos ouvir. Trabalho sem salário, jornada exaustiva, ameaça, medo, isolamento. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que nos últimos 30 anos, mais de 68 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas às de escravo no Brasil. Esse cenário ultrapassa áreas rurais ou remotas. Entre 2017 e 2023, 119 vítimas foram libertadas de ambientes domésticos. Madalena Santiago foi retirada dos pais aos 8 anos de idade. Ela foi resgatada em 2022 na Bahia, após 52 anos de trabalho forçado. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada. Até abril de 2013, antes da aprovação da Emenda Constitucional 72, conhecida como PEC das Domésticas, muitos profissionais trabalhavam sem contrato ou registro na carteira. Quem explica é a auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, Liane Durão. O perfil dessas pessoas no trabalho doméstico já é um perfil de pessoas de alta vulnerabilidade. Em geral são mulheres negras de baixa ou nenhuma escolaridade, de muita pobreza. Tem meninas que vêm do interior, tem meninas que são das capitais, mas a grande maioria muito vulnerável e muito pobre. Muitos têm aquela narrativa, mas eu a tirei de uma situação de muita pobreza, de que a família e ela passavam fome. Na verdade, eu estou fazendo caridade, eu estou dando para ela um prato de comida e um lugar para morar. Então, esse é o trabalho forçado que a gente encontra hoje na atividade doméstica. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, explica que a fiscalização contra o trabalho escravo contemporâneo no país envolve várias frentes de combate. Os canais hoje de combate mais efetivos são da esfera criminal. O próprio Ministério Público Federal atua no tema, o artigo 149 do Código Penal prevê a penalização. Há também a responsabilização civil de todos aqueles envolvidos na cadeia, então é uma responsabilidade por cadeia. Na Justiça do Trabalho nós temos as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, pelos sindicatos, cobrando não só a vedação da repetição da conduta, como também o chamado dano moral coletivo. Então a responsabilidade hoje ela é forte, ela é intensa e ela é aplicada. Neste 28 de janeiro, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o TST intensifica a campanha nacional de conscientização para alertar sobre as novas formas de exploração que ferem a dignidade humana. A escravidão moderna é um crime e precisa ser denunciada. Se você vive essa realidade ou conhece alguém que esteja nessas condições, denuncie. É só ligar para o Disque 100. A denúncia é anônima. Giro pela Justiça do Trabalho. Agora vamos a Belo Horizonte. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, confirmou a condenação de uma empresa de Ipatinga pela importunação sofrida por uma trabalhadora autista. As informações com a repórter Cibele Penholati. Chefes desorganizavam a mesa dela, tocavam nos ombros para causar desconforto e faziam provocações para testar a sensibilidade dela.
Ficou provado que os chefes faziam chacotas relacionadas ao comportamento metódico da trabalhadora, com a intenção de irritá-la, incomodá-la, constrangê-la e deixá-la retraída. A indenização foi fixada em R$ 5.000. A decisão reforça que o autismo é uma deficiência reconhecida por lei e que o respeito e a inclusão são deveres de todos. Reportagem especial. E para falar um pouco mais sobre os impactos do transtorno do espectro autista, o TEA, no desenvolvimento pessoal e profissional, fizemos uma reportagem especial sobre o tema. Saiba como o diagnóstico tardio do autismo impacta a carreira de adultos. Alguns deles conversaram com o repórter Rafael Oliveira. Vamos ouvir. Imagine passar a vida inteira se sentindo diferente, incompreendido, sem entender o porquê, até descobrir já adulto que essas sensações têm um nome: transtorno do espectro autista. No último censo, em 2022, o IBGE identificou mais de 2 milhões de brasileiros com autismo. Cada vez mais adultos recebem o diagnóstico. Gabriela Freise, designer, recebeu o diagnóstico de autismo nível 1 já adulta. O laudo a ajudou a se descobrir e trouxe uma nova perspectiva sobre si mesma. Foi um choque saber que eu era autista, assim, Eu precisei revisitar todas as questões que eu tinha sobre quem eu era. Todas as minhas crenças de mim mesma, assim, de quem eu sou, o que eu significo. Eu cresci achando que eu era uma pessoa difícil, que eu tinha crise de raiva, que eu tinha algum problema por dormir demais. E, na verdade, não, tudo isso é o autismo. O TEA nível 1 pode levar a comportamentos inflexíveis e dificultar a interação social desde a infância. Gabriela relata que antes do laudo, fazer tarefas básicas era um grande desafio. Hoje ela consegue conciliar a vida pessoal, as relações sociais e o trabalho. Leonardo descobriu ser autista nível 2 há 2 anos. Atualmente ele trabalha em home office com inteligência artificial e relata que entender melhor suas limitações o ajudou a se desenvolver profissionalmente. Agora eu sei o porquê e agora eu já sei lidar melhor com isso. Tanto que hoje eu já estou quase me encaminhando para um cargo de liderança, mas porque eu entendo quais são as minhas limitações. Eu sei exatamente onde eu posso e onde eu não posso chegar. Com todos os ajustes na dose certa, Gabriela se tornou também outra profissional na empresa onde trabalha, como explica o coordenador dela, Cláudio Maia. A Gabriela ensinou muito isso pra gente. O fato de acolher pessoas com TEA e mostrar para os demais colaboradores que pode, que ela consegue, que é capaz e que não há limites. Graças à maior conscientização, mais pessoas estão sendo diagnosticadas, como explica Ivana Aires, psicóloga e especialista em autismo e neurodiversidade. O que a gente sabe é que o transtorno ele é genético e que sempre existiu. O que então faz com que a gente esteja vendo esse aumento, no número de pessoas diagnosticadas tem a ver com as pessoas terem mais acesso à informação. Segundo o IBGE, a prevalência do autismo é maior entre homens do que mulheres. Mesmo com acesso à educação, cerca de 85% das pessoas autistas em idade de trabalhar estão desempregadas. Para Ivana, é preciso um olhar mais inclusivo nos setores de recrutamento das empresas. Pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, esse treino talvez precise ser formal, Precisa ser ensaiado. Então, a pessoa autista precisa de treino, precisa de previsibilidade, precisa saber o que se espera dela, e aí ela vai se sair muito bem. E as empresas precisam saber como fazer a verdadeira inclusão. O jornalista e escritor Francisco Paiva Júnior percebeu que o filho autista não estava preparado para o mercado de trabalho e decidiu treiná-lo para uma entrevista de emprego. A gente tem que estimular a autonomia. Eu acho que esse é o meu principal objetivo.
eu não tô aqui para sempre. O Giovanni tem que ser o mais autônomo que ele puder. Eu torço para que ele seja feliz, eu torço para que ele consiga fazer o que ele gosta e que ele tenha uma vida digna. Só que não basta torcer. Então, por isso eu fico estimulando essa autonomia e ensinando a ele que, acho que a frase que eu mais digo para ele é que o mundo não é justo. Porque ele fala, pai, mas isso não é justo. Eu falo, sim, o mundo não é justo. A Lei Berenice Piana reconhece o autismo como deficiência e garante direitos em saúde, educação e trabalho. A lei de cotas inclui autistas com laudo médico, mas a decisão de se autodeclarar ainda é individual, muitas vezes influenciada pelo medo do preconceito, como foi o caso da Gabriela logo após o laudo. Então, eu fiquei na dúvida, eu queria contar, mas eu fiquei com medo. Então eu falei, eu vou fazer a entrevista do emprego sem falar. Se eu conseguir por mérito meu, quando eu entrar eu abro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu consegui, eu entrei e aí deu umas 2 semanas, um mês, eu falei, gente, então, eu sou autista. O diagnóstico tardio do autismo não precisa ser um limite. Com acolhimento, ajustes e treinamento, pessoas com TEA podem se desenvolver profissionalmente, contribuir para os objetivos da equipe e transformar o ambiente de trabalho. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.